Rapaz, o Brasil não é pra amador, não. É pra guerreiros mesmo. É verdade, vou te falar por que agora. Lá nos Estados Unidos, quando o presidente vai dar entrevista pro mundo falar do seu trabalhador, ele fala o seguinte: aqui nos Estados Unidos da América, meu trabalhador é feliz e vive bem. Ele ganha 4 mil dólares por mês, precisa de 2 para viver. O que ele faz com os outros 2 mil dólares, nós não quer nem saber. Chega lá no Canadá, o presidente do Canadá fala: aqui meu trabalhador vive bem. Ele ganha 3 mil dólares por mês, precisa de 2 para viver. O que ele faz com os outros 1.000, nós não quer nem saber. Chega aqui no Brasil, né? O presidente fala: meu trabalhador, ele vive bem, ele é feliz. Ele ganha 1.000 por mês, precisa de 2 para viver. O que ele faz para conseguir os outros 1.000, nós não quer nem saber.